Dentro da floresta élfica, duas garotas gostosas estavam perdendo uma luta de cócegas contra um grupo de bastardos feios e nojentos. Mas quando o rosto da empregada foi empurrado contra o chão, um cavaleiro surgiu das sombras, cortando os homens com um único golpe. Esse babaca superpoderoso era Ark, que acordou debaixo de uma árvore após ser reencarnado neste mundo. Com o manto crepuscular quebrado e a espada do Ivern, ele possuía as habilidades de todas as classes do jogo, em vez de apenas uma. Apesar de conseguir lançar o feitiço golpe do Ivern para destruir todas as árvores à sua frente e até mesmo invocar o inferno de chamas para incendiar a floresta, o gordão percebeu que usar esses poderes o deixava com fome. Antes que morresse de fome, ele ativou sua habilidade de teletransporte para ir até a cidade. Mas quase se espatifou no chão no processo. No entanto, conseguiu usar sua habilidade de movimento dimensional para atravessar o mundo em um instante. Mas usar toda essa mana drenou seus pontos de água. Quando tentou beber água de um rio, percebeu que era um esqueleto feio e nojento e sabia que os aldeões o matariam assim que descobrissem. Mesmo assim, decidiu-se disfarçar e se esgueirou pelos becos até encontrar a elfa mais gostosa de seus sonhos. Mas ela ignorou sua cara feia e foi embora. Por toda a cidade, ele começou a procurá-la até chegar à guilda dos mercenários, onde perguntou ao mestre da guilda onde ela poderia estar. Porém, o mestre da guilda rejeitou seu pedido desesperado e informou que ele deveria matar vários monstros antes de conseguir dinheiro ou informações. O mestre da guilda ficou com pena de ver um cavaleiro tão poderoso tendo que fazer essas missões e pensou que ele estava fazendo tudo isso para encontrar a mãe de seu filho doente. Mal sabia ele que a única coisa nobre sobre esse cavaleiro era o desejo de foder a elfa com sua Excalibur. Depois de matar todos os javalis e completar suas missões, Ark encontrou um grupo de bandidos atacando soldados. Os homens começaram a arrancar as roupas das garotas. Mas quando a princesa gritou pelo socorro de sua empregada de peitos gigantes, Ark percebeu que era o único esqueleto neste mundo e não permitiria que outra pessoa pegasse um osso. Então, no momento em que a princesa estava prestes a ser presenteada com um osso, Ark se teletransportou atrás do bandido e o cortou ao meio, junto com mais dois. Os outros perceberam o que aconteceu e tentaram fugir, mas Ark ativou sua habilidade suprema, Golpe do Ivern, queimando os bandidos até a inexistência. As duas garotas agradeceram por terem sido salvas e enquanto ele as escoltava para encontrar as ervas medicinais que procuravam, viu uma raposa de 9 caudas ferida. Quando se aproximou, o animal tentou mordê-lo, mas ele usou sua magia de monge para curá-la, permitindo que ela finalmente andasse sem sentir dor. A raposinha começou a segui-lo, então ele decidiu nomeá-la Panta. Eles continuaram sua jornada até encontrarem a árvore de glicínia branca, mas quando Marker correu para pegá-la, um basilisco gigante surgiu das sombras. Antes que a criatura a esmagasse, Ark a teletransportou para longe e bloqueou por pouco névoa venenosa que o monstro lançou. Enquanto pensava em como derrotar seu inimigo, o monstro atacou com suas garras, que ele mal conseguiu bloquear. Quando a língua longa do basilisco tentou pegá-lo, Ark se teletransportou para fora de seu alcance. Porém, Ark começou a se cansar de bloquear os ataques da fera, e quando ela preparou sua habilidade suprema, um feitiço de petrificação, Ark ativou seu escudo divino, que neutraliza todos os efeitos negativos, anulando o ataque. Mesmo assim, o basilisco continuou atacando e envenenando a área, mas Ark encontrou uma abertura e usou sua habilidade de Ranquesse, derrotando o monstro com um único golpe. Ark ficou surpreso com seu próprio poder, mas notou algo estranho na criatura. Ao se aproximar do anel que o monstro usava, ele se desintegrou diante de seus olhos. Logo em seguida, apareceu um javali gigante, então Ark decidiu matá-lo e levá-lo para os aldeões. Na vila, a Milf Siona, mãe de Marker, viu sua filha e chorou de felicidade ao vê-la viva, se perguntando por que ela saiu sem avisar. Marker mostrou as flores que colheu para curar a doença da mãe, e Siona sorriu, abraçando a filha. Depois disso, ela chamou Ark e o agradeceu de um jeito nada inocente, dizendo que queria lamber a carne de seu osso. Após o melhor jantar de sua vida, Marker e sua irmã chamaram Ark de novo papai e lhe deram um presente antes que ele fosse comprar leite, como o outro pai. Ah, merda, lá vamos nós de novo. Semanas se passaram e Ark ainda estava procurando a elfa que roubou seu coração. Ele entrou em uma caverna onde ouviu que bandidos haviam sequestrado elfos e encontrou uma pilha de ouro, mas nenhum elfo capturado.
Ark pegou seu tesouro recém-descoberto e foi à cidade para comer, mas então a elfa apareceu, pronta para destruí-lo. Ela atacou Ark com sua espada, tentando matá-lo no ato, mas ele conseguiu desviar. Seu manto caiu, revelando seu rosto, e Ark percebeu que finalmente estava diante da mulher de seus sonhos novamente. Ele tentou conversar com ela, mas ela o chamou de bandido e preparou seu golpe final para acabar com ele. Panta saiu correndo e parou a elfa em sua investida. A garota dos peitões gigantes perguntou como ele conseguiu domesticar uma raposa de 9 caudas, e Ark explicou que a curou quando ela estava ferida. Isso fez a elfa se desculpar por achá-lo um bandido e contar que estava ali para resgatar os elfos sequestrados. Mas os elfos já haviam desaparecido e Ark disse que matou todos os bandidos. Ela se preparou para partir, mas Ark tentou convencê-la a trabalharem juntos. Ela recusou, dizendo que ele era apenas um cavaleiro humano, e fugiu. Mesmo desanimado, Ark sabia que nenhum gamer poderia perder a chance de ajudar uma elfa linda e reforçou sua determinação. Na manhã seguinte, partiu para a floresta élfica na esperança de encontrá-la, mas Panta o alertou sobre inimigos por perto. Um elfo correu, sendo capturado por bandidos. O líder deles o esfaqueou na perna e mandou que implorasse por misericórdia. Mesmo após o pedido de clemência, o bandido continuou esfaqueando o elfo. Ark se preparou para agir, mas então a senhora dos peitões gigantes surgiu destruindo os bandidos à sua frente. Os outros tentaram atacá-la, mas ela cortou o braço de um deles e avançou para matar o resto. O verdadeiro terror nos olhos dos bandidos apenas começou. Neles, e continua a correr até que ela corta todos os bandidos que se atravessam no seu caminho. O líder dos bandidos detém-na, dizendo que matará os pequenos duendes se ela continuar. Resistindo. Ele diz-lhe que irá apenas examinar a sua mercadoria e o seu plano SK está prestes a acontecer. Desenvolver. Ark pisca os olhos e lança o líder em direção à árvore, salvando os elfos e impressionando. O amor da sua vida. Depois de todos os bandidos serem completamente destruídos, a senhora mísseis nucleares. Questiona-se como encontrar a chave para libertar as crianças. Mas Ark destrói a fechadura com a mão para os libertar. Uma das crianças, no entanto, tem uma coleira amaldiçoada presa a si que lhe suga a vida. Ela diz a Ark que não seria capaz de os destruir, mas Ark usa as suas capacidades mágicas para libertá-la da maldição e curar todas as suas feridas. Miúda elfa gostosa percebe que este rapaz não é cavaleiro comum e pergunta-se o que mais o seu osso pode fazer com ela na P*********. Desculpe, queria dizer-o. Donzela em perigo começa a apaixonar-se pelo seu cavaleiro de armadura brilhante porque este é um espetáculo saudável e familiar. Ark continua a brincar com as crianças para as aliviar do experiência traumática que acabaram de ter e a Sra. Agente Blaster apresenta-se como Ariane. Enquanto finalmente desfruta de um tempo a sós com ela. Um pássaro vem avisá-la que a sua cabeça de elfo. Os aposentos estão a ser invadidos e Ariane pergunta-lhe se o poderia contratar para ajudar. Embora nunca confiou num humano em toda a sua vida, decidiu dar-lhe uma oportunidade e confiar nele. Uma vez que salvou todos os outros elfos. Depois de a teletransportar de volta para perto do rio Lidl. Ela percebeu que ele possuía a capacidade proibida de teletransporte longo e questionou-se como é que ele foi capaz de o lançar sem um encantamento. Quando chegaram à ponte, usou o seu magia de teletransporte para os levar para um beco, então Ariane revelou que se encontrariam. Sua amiga de longa data. Ao ouvir estas palavras, Ark percebeu que estava prestes a conhecer outro duende gostoso. Rapariga, mas quando se virou, percebeu que era um idiota russo nojento, esmagando-os a todos. Os seus sonhos. Como a janela era a única forma de entrar, Ariane certificou-se de que o teto estava vazio. E tentei entrar. Enquanto olham em redor do edifício, veem que alguns dos mercenários foram mortos enquanto estavam a dormir e perceberam que havia um assassino entre eles, pelo que decidiram separar-se, e enquanto Ark teletransportou-se pelo corredor, apareceu noutra sala que estava cheia de cadáveres. Mas um motor quase matou naquele momento.
No entanto, quando ela viu as 9 caudas sentadas em cima dele, ela percebeu que ele devia ser um bom homem por fazer amizade com uma criatura espiritual e peça desculpa por atacá-lo. Antes de sair, ela decidiu dar-lhe o mapa do metro para encontrar os elfos que procurava e revelou que havia 2 elfos que também estavam presos a mansão, esperando que isso o ajudasse a completar a sua missão enquanto ela saltava para longe. No entanto, a Ark ficou a pensar do que raio ela estava a falar, porque a única missão que tinha agora era encontrar aquela gata Ninja Girl. Depois de mostrar a Ariane e Danko o contorno das celas da prisão, Ariane começou a pensar como é que ele obteve essas informações confidenciais. Mas antes que pudesse inventar uma mentira para distrair a sua merda feia, um grupo de bandidos invadiu-a. Quarto. No entanto, Ariane queimou os vivos com um único golpe, matando os feios e repugnantes perdedores naquele instante e prometendo que apagará qualquer um que se atravesse no seu caminho. Poucos minutos depois, encontraram um grupo de duendes dentro das suas celas, pelo que Ark esticou barras de ferro separadas para libertar as raparigas, permitindo que estas se sentissem finalmente seguras depois de suportarem todas as suas tortura. Depois teletransportou-os para fora, mas depois de reparar no selo amaldiçoado nos seus pescoços, Ark ativou a sua magia não amaldiçoada para os libertar. Este era um feitiço que só os arquiduques eram capazes de fazer. Elenco, Dankara percebeu-se, mas prometeu cuidar das meninas enquanto invadiam a mansão. Então Ark segurou Ariane e usou o seu movimento dimensional para se teletransportar em direção aos 2 últimos elfos. À distância, a rapariga ninja deseja reencontrá-lo um dia no interior da mansão do Senhor. 2 elfos estão amarrados a uma cama que estão prestes a ser o seu Sekai planeado. O homem feio esfrega um branco creme na barriga dos duendes e ela faz barulhos cheios de enredo à porta do edifício. A arca continua, teletransportando-se pelo ar para chegar ao topo da mansão e ataca os guardas que estão defendendo no topo do edifício. O resto dos soldados na mansão procuram-no, mas esconde-se à vista de todos para evitar causar baixas na guerra. Um homem vem bater à porta de o dono, avisando que estão a chegar invasores e querem ver-se livres dele. Ao dizer as suas últimas palavras, Ark e Ariane entram pela porta, informando que estão ali para resgatar os elfos. Destroem as habilidades de conspiração do dono e salvam as raparigas, enquanto Ark começa a interrogar o traficante de escravos. Reparou que havia uma sala escondida na parede, mas Ariane estava a dar o senhor o tratamento que estava prestes a dar. Ao mesmo tempo, os 2 doentes estavam prestes a dar-lhe 1000 anos de dor até que um grupo de soldados apareceu na sala para os deter. No entanto, Ariane lançou o seu feitiço final para os queimar a todos vivos com um único golpe, enquanto Ark começou a roubar todo o ouro do senhor. Mas quando Ariane se perguntou o que estaria ele a fazer, o Top Gear revelou que seriam capazes de reconstruir o seu negócio de tráfico de escravos com este ouro. Então estava a pegar em tudo isso para destruir o negócio deles. Ao ouvir estas palavras, ela acreditou nas suas mentiras tal como Androtato ensinou a mentir às mulheres, permitindo-lhe ter o suficiente ouro para finalmente comprar um Bugatti em vez de continuar a ser um pobretão nojento. Então, agora que era milionário, perguntou-lhe se ele podia ir até à sua aldeia de doentes para passar a noite com ela. Mas embora tenha percebido que é exatamente isso que todo nerd perdedor que não tomou banho em uma semana queria, ela revelou que ele precisava de conhecer o pai antes de o poder chamar de papá. No entanto, Ark revelou que nunca poderia mostrar o rosto porque ela poderia virar a sua espada contra ele quando ela descobre a verdade. Mas quando ela jurou que não o faria, ele perguntou-se se realmente conseguiria. Escolheu este caminho para ficar com ela, mas decidiu tirar a máscara. Quando ela lhe perguntou como é que ele ficou tão feio, Ark revelou que acordou e se viu amaldiçoado, tentando esconder o facto de ter sido secado. Mas vendo o tamanho do seu osso, ela decidiu aceitá-lo como ele é. E pensou que poderia haver uma forma de curar a sua maldição.
poucos dias depois, quando se aproximavam. A aldeia, o idiota do Ark tentou teletransportar-se para longe, mas caiu dentro de um buraco que era maior do que Arianos. No entanto, conseguiram finalmente encontrar água limpa para encher as suas garrafas vazias e, depois, conseguindo capturar um peixe da água, passaram a noite toda a cozinhar a sua refeição. Só então, a barriga gorda de Arians começou a roncar, pelo que Ark percebeu que seria impossível para um único peixe para alimentar todo o peso no seu peito, por isso decidiu ir buscar um peixe para ela. Mas enquanto ele se foi, ela viu Pond a dormir e, embora quisesse muito acariciá-lo, decidiu conter-se para que a pobre vítima pudesse dormir descansada. No entanto, a ameaça acordou de qualquer forma. E quando Ark voltou com o raspanete, viu que ela estava a esfregar Pond no seu enorme peito. Embora Ark tentasse ignorar o embaraço que acabara de testemunhar, desejava ter sido o único, sentindo aqueles seios enormes e saborosos na manhã seguinte. Depois de passar pela floresta, chegaram finalmente aos portões da aldeia élfica, por isso, quando Ari anunciou a sua presença, o portão abriu-se naquele instante. Dentro da aldeia, o ancião apresentou-se como Dylan e revelou que Ari era filha deles. A sua mãe, Glennis, mentiu a Ark sobre a sua idade, para que ele se interessasse por ela e todos pudessem fazer um ménage à trois. Mas Ark não. Como pumas, e ele rejeitou silenciosamente os seus avanços. Dylan começou a perguntar-se por que razão atacaram Lord Mansão de Tritão. Pensou que a sua ação iniciaria uma guerra e perguntou-se por que razão não podiam sair sem queimar o local. Mas Ark decidiu explicar tudo. Quando terminou, Dylan achou que não eram culpados, mas revelou que devia explicar tudo ao outros anciãos, pelo que Ari ofereceu-se para o seguir em busca de apoio, e Dylan disse-lhe que seriam saindo de manhã. No dia seguinte, quando Ark acordou, Glennis disse-lhe que tinham ido embora. Mas depois de andar pela cidade, ela pediu-lhe para lutar contra ela. Assim à noite, quando chegaram ao interior da floresta, ela disse-lhe que pretendia testar a sua longa espada. Esperava ver se ele era forte o suficiente para proteger a filha, mas quando correu para ele, ela fingiu atacar-lhe a cabeça, mas voou imediatamente para trás dele, varrendo-o lá embaixo. Instante. Enquanto se perguntava por que é que ele estava a lutar como uma criança, disse-lhe que até um recém-nascido se moveria mais rápido que o seu corpo lento e inútil, por isso ela disse-lhe para se preparar para o seu próximo ataque. E Ark percebeu. Esta era a primeira vez que lutava contra alguém mais forte do que ele, por isso tentou estudar as técnicas dela. No entanto, quando ela disparou na sua direção, varreu antes mesmo de ele se aperceber e continuou a atacar o seu corpo. Quando o sol se pôs, Ark já estava exausto de ter o seu rosto usado como um mãe. Como decidiu fingir um golpe, teletransportou-se para trás dela para a derrubar, mas ela golpeou com 100 golpes, fazendo-o cair no chão. E enquanto estava deitado na relva, sentiu-se mal por deixar Andrew perder para uma mulher dentro de casa. Como Ark decidiu mergulhar num banho, começou a pensar se Ari se juntaria a ele no duche. Enquanto estava na sala de estar, Ari começou a pensar se conseguiria dar uma boa vista de olhos à região do seu enredo. Mas Ark estava a perguntar-se por que razão os seus canhões eram tão grandes. Nesse momento, Dylan começou a contar-lhe que os anciãos decidiram contratá-lo, esperando que pudesse investigar o contrato dos escravos e até mesmo libertá-los. Resto dos elfos capturados. No entanto, como não tinham dinheiro para o pagar, Ark pensou que não conseguiria trabalhar para estes brookies, por isso, quando Dylan percebeu que não os iria ajudar, ofereceu-se para dar-lhe instruções sobre como chegar à fonte sagrada. Dizia-se que esta primavera teria uma cura especial. Qualidade, e Dylan disse-lhe que isso poderia até quebrar a sua maldição de esqueleto, como ele pensava que poderia. Seja a resposta às suas orações. Ark questionou-se como encontraria a fonte, então Dylan revelou que ficava perto da coroa do Senhor, uma rara árvore dragoeira que alberga o Senhor Dragão. Esta árvore era
caminho secreto para encontrar a fonte, mas Ari disse-lhe que o dragão destruiria todos os invasor que perturba os espíritos dentro da fonte sagrada. No entanto, ela pensou que poderiam ser concedidos permissão para entrar e tinha a certeza de que isso garantiria o seu sucesso. Como ela lhe disse que ela estaria a juntar-se a ele lá dentro, Ark perguntou-se se ela finalmente aqueceria o seu osso e aceitou imediatamente. No entanto, no seu quarto, nessa noite, começou a pensar se o seu corpo esquelético estava realmente uma maldição, uma vez que estava na forma do seu avatar no jogo. Nesse momento, percebeu que um feitiço desenrolado poderia remover qualquer maldição e decidiu tentar. No entanto, a carne desapareceu nesse instante, pelo que decidiu repetir o feitiço desenrolado. Revelou que, assombrado, os lobos tomaram conta da floresta e até comeram algumas pessoas ao jantar. Porém, quando ela saiu, Ari sugeriu que continuassem com o seu plano. Assim, no dia seguinte, continuaram a sua viagem através do floresta e Ari revelou que pretende recolher os contos dos lobos para a sua irmã. Ela tinha. Descobriram que a sua pele daria um belo véu e pensaram que seria o presente perfeito para ela. Nesse momento, os lobos apareceram dos arbustos, mas quando Ark matou um deles, desapareceu diante dos seus olhos, fazendo perceber que se tratava de uma ilusão. Enquanto Ari cortava os lobos da alusão, Ark conseguiu desviar-se de um, mas outro atingiu duramente a sua armadura. Os lobos poderiam criar múltiplos alusões como uma distração e com o líder da matilha no comando, Ark percebeu que todos os outros teria-se tornado jantar. À medida que mais lobos voavam na sua direção, ele cortou as alusões, mas a última mordeu a sua armadura. Assim, quando novos lobos começaram a correr em direção a Ari, ela convocou fogo, destruindo um deles. Mas quando o outro tentou aproximar-se dela com vários clones, ela convocou espinhos de terra, matando-os ao mesmo tempo. A visão disto fez Ark pensar que ela era impressionante, por isso, quando lançou, deixando os lobos de lado, percebeu que podia aprender com ela. No entanto, os lobos nunca seriam derrotado enquanto o líder da matilha ainda era vivo e quando Ark o avistou no topo do penhasco. Teletransportou-se instantaneamente, mas evitou o seu ataque. Quando Ark reparou no anel místico ao redor do seu tornozelo, percebeu que o tinha visto noutro monstro, então teletransportou-se novamente. Mas como o lobo brilhou nas suas costas, querendo acabar com ele, disparou fogo antes de cortar o anel ao meio. Nesse momento, o lobo voltou ao seu perfeito juízo e rugiu para que os outros recuassem. Assim, quando Ari se lhe juntou, observaram o anel a desintegrar-se e perguntaram-se quem poderia ter criou isso. Nesse momento, Ari lembrou-se que precisava de pele de lobo e decidiu pôr mãos à obra. Entretanto, uma princesa estava a viajar pela floresta e começou a questionar-se se os seus irmãos faziam parte da comércio de escravos entre elfos. Ela pensou que a ganância deles iria iniciar uma guerra com os elfos e perguntou-se se isso destruiria os reinos se algum deles se tornasse rei. Nesse momento, a carruagem abanou de colisão e os guardas começaram a gritar devido ao ataque. Nesse momento, Ponda sentiu o perigo e começou a correr em direção ao local, pelo que Ark correu atrás dele. Quando a carruagem embateu numa árvore, a atendente sacou da espada, mas quando a porta se abriu, um homem golpeou-a instantaneamente. Com o princesa em choque, correu para ajudar, mas foi enviada diretamente para o Nirvana. Enquanto baixo vidas estavam a celebrar a sua vitória, Ponda saltou para cima de um dos soldados, mas como o apanhou facilmente, o comandante disse-lhe para eliminar a raposa. Entretanto, Ark agarrou-lhe o braço e partiu. Nesse instante, mas quando decidiu verificar a princesa, os homens começaram a lançar-lhe bolas de fogo, desintegrou-se novamente. Quando amanheceu, iniciaram a sua nova viagem pela floresta, na esperança de encontrar os restantes elfos no contrato de tráfico. Ao mesmo tempo,
Ark ficou feliz por ter descoberto que ele é um esqueleto devido a uma maldição, mas questionou-se se a fonte sagrada curaria permanentemente o seu corpo. À noite, decidiram jantar dentro de casa. Mas quando Ari começou a sugerir que viajassem pela floresta para chegarem mais rapidamente ao seu destino, o estalajadeiro apareceu diante deles, dizendo que era muito perigoso. Ele revelou que, assombrado, os lobos tomaram conta da floresta e até comeram algumas pessoas ao jantar. Porém, quando ela saiu, Ari sugeriu que continuassem com o seu plano. Assim, no dia seguinte, continuaram a sua viagem através do floresta e Ari revelou que pretende recolher os contos dos lobos para a sua irmã. Ela tinha. Descobriram que a sua pele daria um belo véu e pensaram que seria o presente perfeito para ela. Nesse momento, os lobos apareceram dos arbustos, mas quando Ark matou um deles, desapareceu diante dos seus olhos, fazendo perceber que se tratava de uma ilusão. Enquanto Ari cortava os lobos da alusão, Ark conseguiu desviar-se de um, mas outro atingiu duramente a sua armadura. Os lobos poderiam criar múltiplos alusões como uma distração e com o líder da matilha no comando, Ark percebeu que todos os outros teria-se tornado jantar. À medida que mais lobos voavam na sua direção, ele cortou as alusões, mas a última mordeu a sua armadura. Assim, quando novos lobos começaram a correr em direção a Ari, ela convocou fogo, destruindo um deles. Mas quando o outro tentou aproximar-se dela com vários clones, ela convocou espinhos de terra, matando-os ao mesmo tempo. A visão disto fez Ark pensar que ela era impressionante, por isso, quando lançou, deixando os lobos de lado, percebeu que podia aprender com ela. No entanto, os lobos nunca seriam derrotado enquanto o líder da matilha ainda era vivo e quando Ark o avistou no topo do penhasco. Teletransportou-se instantaneamente, mas evitou o seu ataque. Quando Ark reparou no anel místico ao redor do seu tornozelo, percebeu que o tinha visto noutro monstro, então teletransportou-se novamente. Mas como o lobo brilhou nas suas costas, querendo acabar com ele, disparou fogo antes de cortar o anel ao meio. Nesse momento, o lobo voltou ao seu perfeito juízo e rugiu para que os outros recuassem. Assim, quando Ari se lhe juntou, observaram o anel a desintegrar-se e perguntaram-se quem poderia ter criou isso. Nesse momento, Ari lembrou-se que precisava de pele de lobo e decidiu pôr mãos à obra. Entretanto, uma princesa estava a viajar pela floresta e começou a questionar-se se os seus irmãos faziam parte da comércio de escravos entre elfos. Ela pensou que a ganância deles iria iniciar uma guerra com os elfos e perguntou-se se isso destruiria os reinos se algum deles se tornasse rei. Nesse momento, a carruagem abanou de colisão e os guardas começaram a gritar devido ao ataque. Nesse momento, Ponda sentiu o perigo e começou a correr em direção ao local, pelo que Ark correu atrás dele. Quando a carruagem embateu numa árvore, a atendente sacou da espada, mas quando a porta se abriu, um homem golpeou-a instantaneamente. Com o princesa em choque, correu para ajudar, mas foi enviada diretamente para o Nirvana. Enquanto baixo vidas estavam a celebrar a sua vitória, Ponda saltou para cima de um dos soldados, mas como o apanhou facilmente, o comandante disse-lhe para eliminar a raposa. Entretanto, Ark agarrou-lhe o braço e partiu-o. Nesse instante, mas quando decidiu verificar a princesa, os homens começaram a lançar-lhe bolas de fogo, mas saiu ileso de todos os seus ataques. Nesse momento, os lobos assombrados começaram a devorá-los. E quando Ark reparou no líder da matilha, sacou da sua espada e aniquilou facilmente todos os homens. Depois de os lobos recuarem para o interior da floresta, Ark decidiu lançar um feitiço de regeneração e, como a sua ferida fechou, a princesa recuperou a consciência. Fico feliz com esta descoberta. A Ark decidiu lançar outro feitiço de regeneração no atendente e continuou a lançar mais feitiços para despertar o morto. Soldados. Quando a princesa acordou, a sua assistente disse que deviam estar
ressuscitado por milagre, e a princesa pensou que o milagre devia ter vindo do próprio Deus. Então, quando os seus soldados estavam reunidos, ela começou a dizer que Deus estava do lado deles e que eles devem continuar a sua viagem, não importa o que aconteça. Entretanto, Arca observava detrás de um arbusto e começou a pensar se usar a sua magia de cura seria uma má ideia. Embora tenha salvo pessoas boas, questionou-se se ressuscitá-los faria mudanças significativas no futuro. No entanto, decidiu juntar-se a Ari e descobriu que ela já tinha recolhido todo o pelo. Poucos dias depois, quando finalmente chegaram à cidade, um rufia feio esbarrou com Ark. Mas quando o perdedor começou a pensar que podia dar uns pontapés em alguns traseiros e voltar a exigir dinheiro, a rapariga picou-lhe os olhos. Assim, enquanto ela desafiava os outros a atacar ao mesmo tempo, decidiram fazê-lo, mas ela deitou-os fora imediatamente, e Ark percebeu que ela era mais forte do que parece. Nesse momento, ela apercebeu-se da presença deles e começou a perguntar se a missão deles era. O resgate dos elfos foi bem sucedido. Mas quando ouviram estas palavras, Ark percebeu que ela era a ninja que ele conheceu, pois ela decidiu revelar o seu rosto. Ela disse-lhe que estava orgulhosa do sucesso deles e sugeriu que conversassem em privado. No entanto, quando Ari começou a questionar-se sobre quem seria ela, Ark decidiu revelar que realmente lhe deu os contratos de escravatura e a rapariga apresentou ela própria como Shiomi. Ela disse que era uma dos 6 ninjas do clã Jinchon e sugeriu que eles vá para algum lugar tranquilo. Depois de chegar lá dentro, Shiomi começou a perguntar-se por que Arka chamava uma ninja, uma vez que nenhum estranho do seu clã tinha alguma vez ouvido esta palavra antes. Mas ele disse-lhe que conheceu um ninja uma vez. Ao ouvir as suas palavras, ela pensou que ele era do mesmo reino que o seu grande fundador. E Ark perguntou-se se um falhado já tinha reencarnado neste mundo antes dele. Quando Ari se perguntou por que ela pretendia falar com eles em privado, decidiu pedir ajuda no resgate dos membros do seu clã, oferecendo-se em troca para revelar o paradeiro dos restantes elfos. No entanto, Ark disse-lhe que já tinha sido contratado para encontrar os elfos, mas como se questionava se Ari estava disposta a oferecer-lhe qualquer ajuda, decidiu aceitar. Quando começaram a dirigir-se ao mercado de escravos, Ark decidiu perguntar a Shiomi quem era o grande fundador, por isso disse-lhe que ele era humano. E disse que tinha treinado os membros do seu clã que foram levados como escravos no Império. Através do seu treino, tornaram-se o clã Jinchon. Mas quando Ark ouviu estas palavras, ele percebeu que o grande fundador deve ter sido demasiado especial para ter criado uma lenda para si próprio. Perguntou-se se algum dia poderia tornar-se um, mas percebeu que era demasiado perdedor para conseguir isso. Qualquer coisa. Quando chegaram ao mercado de escravos, Shiomi disse-lhes que o atacariam ao mesmo tempo. Entretanto, lá dentro, os guardas perguntavam-se quanto dinheiro ganhariam com o escravos e esperavam que atingissem a cota em breve para que os pudessem enviar para outro país. Ao mesmo tempo, lá fora, Shiomi começou a revelar que os reforços chegariam assim que eles atacar o mercado. Assim, para criar uma distração, ela sugeriu que atacassem os portões da frente. Mas depressa começaram a pensar se conseguiriam escapar antes que os reforços aparecessem. No entanto, Ark disse-lhe que iriam lutar até ao fim e revelou que poderia facilmente teletransportar-se. Embora assim que terminassem. Enquanto Shiomi se entusiasmava com as suas palavras, começou a pensar se ele seria um mestre de ninjutsu do espaço-tempo e pensou que poderia salvar todos os membros do seu clã com o seu teletransporte. Magia. Decidindo juntar-se ao resto dos seus companheiros, ela disse-lhes que atacariam assim que chegasse. Estava escuro e começou a saltar das árvores. Assim, com a rapariga já tendo ido embora, Ark sugeriu que eles fazer os seus próprios preparativos, mas a sua preparação era apenas mais uma batalha sem esperança com a comida. Quando Ari lhe deu um gostinho da sua carne, ela disse que era carne de libélula. Encontrei-a há uns dias, mas o Ark achou que ela estava deliciosa.
Depois do jantar, Ark decidiu usar uma máscara feia na floresta, mas ela perguntou-se se ele estava a tentar fazer a sua. Já assombrado enfrenta pior. Ela disse-lhe que ele parecia pior do que uma aberração de circo e até o ponto. Ficou traumatizada ao ver o seu novo rosto nojento. Nesse momento, Xiaomi chegou com o seu companheiro e apresentou-o como Goman, mas quando o tipo se aproximou de Ark como se lhe fosse partir os dentes. De repente deram as mãos e começaram a lutar um contra o outro, sem que nenhum deles consiga dominar-o. Outro, decidiram saltar para trás, mas como desta vez correram um para o outro, decidiram. Abracem como irmãos. As raparigas interrogavam-se se ambas tinham perdido o juízo, mas logo ouviram o som do sino da cidade a tocar enquanto se preparavam para a invasão. Xiaomi disse a Ark e Goman para atacarem o portão da frente da capital, mas quando começaram a caminhar em direção ao portão, os cavaleiros aperceberam-se. Eram uma ameaça e sacaram das armas imediatamente. Nesse momento, Goman convocou a terra do chão e transformou-o em grandes chifres, de tal modo que, quando começou a atacar o portão, abriu imediatamente. Procurando proteger a capital, mais soldados começaram a correr na sua direção, mas Ark destruiu-os imediatamente antes de mandar os outros embater contra a parede. Ao mesmo tempo, Goman decidiu para transformar o seu corpo em aço, de modo que, quando os homens avançaram contra ele, as suas espadas se partiram no seu corpo. Esperando por par atrair reforços, Ark decidiu atirar-lhes pedras, aniquilando os homens num instante. Então, com o resto deles com medo das suas vidas, Goman convocou a sua lança de pedra do chão, fazendo fugir os perdedores. Ark achou que era impressionante e decidiu mostrar o seu próprio habilidade, pelo que convocou o Rock Fang do chão, aniquilando os homens e até mesmo destruindo toda a capital antes de ser sepultada sob o escombro. Ao mesmo tempo, Xiaomi e Ari escalaram por cima do muro e quando se aperceberam de que tinham sido convocados soldados suficientes para o portão, correram em direção ao edifício. Nesse momento, Xiaomi conseguiu destrancar a porta e descobriram que os guardas estavam a correr para o portão da frente, pelo que começaram a correr o corredor. Entretanto, Panta começou a rosnar e aperceberam-se que alguns homens os tinham avistado. Mas quando avançaram, Xiaomi invocou o lobo líquido e enquanto este subia como um tornado de água, os lobos eliminaram-nos instantaneamente. Percebendo que a sua técnica era ninjutsu, Ari pensou que ela era impressionante, mas quando mais guardas começaram a correr na sua direção, ela tirou uma chama da espada e atingiu-os com fogo. Em pouco tempo, chegaram às celas subterrâneas e, tal como Xiaomi, abriu uma das celas, libertou os escravos e ordenou-lhes que libertassem os outros. Ao mesmo tempo, com o tempo, mais soldados começaram a correr na sua direção, mas Ari derrotou-os com um único golpe. Entretanto, lá fora, Ark finalmente emergiu do escombro e como Goman também emergiu. Ark percebeu que conseguiu sobreviver transformando seu corpo em aço. Só então descobriu que todos os homens tinham sido mortos, mas quando começou a sugerir que encontrassem as raparigas, apareceram diante deles, dizendo que já tinham libertado os escravos. No entanto, verificou-se uma edifício extra que pretendiam revistar, pois achavam que havia mais escravos a serem mantidos no seu interior. Para impedir que outros reforços se intrometessem, Goman disse-lhes que esperaria junto ao portão. Depois correram em direção ao edifício imediatamente. Quando um guarda tentou atacar Ari, ela matou-o antes de cortar outro, e enquanto Ark golpeava outros dois, Xiaomi invocou a sua técnica de lobo líquido, eliminando o resto deles. Quando chegaram a outra zona de cela subterrânea, Xiaomi libertou todos os escravos, mas depois de chegar ao último, descobriu que estavam todos mortos. Entretanto, lá fora, Goman decidiu transformar o seu corpo em aço, com mais reforços. Tendo chegado, e no edifício, sentiram a presença dos reforços. Então Ark começou a teletransportar os escravos para fora, acabando por salvá-los a todos. De volta ao portão da frente,
os reforços perceberam que não podiam matar Goman e quando Ark se teletransportou para o seu lado. Para apoio, pensaram que estavam completamente tramados, por isso, com Ark pronto para os destruir. Convocou Rock Fangs do chão e Goman apoiou com Rock Spears, destruindo todo o terreno ao mesmo tempo. No local da destruição, Xiaomi começou, imaginando se sobreviveriam, mas Ark teletransportou-se diante deles naquele instante e eles aperceberam-se que conseguiu salvar todos os corpos, enviar as suas almas para o Nirvana. Ari convocou fogo para queimar eles, e enquanto as suas almas flamejantes subiam em direção ao céu, Xiaomi jurou tornar-se mais forte para que ela protegeria os sobreviventes. Algumas horas depois de todos os escravos terem regressado a casa, Xiaomi e Goman decidiram juntar-se novamente ao par, mas quando Goman fixou os olhos em Ark, encontraram-se mãos novamente noutra demonstração de poder, acabando por criar um fosso com os seus pesos combinados. No entanto, como nenhum dos dois conseguia dominar o outro, decidiram abraçar-se mais uma vez. Mas Ari chamou-lhes dois idiotas. No dia seguinte, quando começaram a navegar pela capital, Xiaomi agradeceu a ajuda e decidiu revelar o que já tinha prometido. Entretanto, a princesa Yuriana chegou a outra cidade e, ao conhecer a sua irmã, ficou feliz por vê-la viva. No entanto, quando revelou que os assassinos foram enviados pelo seu irmão, Yuriana começou a pensar como conseguiu descobrir isso. Assim, depois de entrar no castelo, a sua irmã começou a contar que o seu colar foi encontrado com o seu irmão mais velho Dakar, e revelou que confessou o crime antes de ser morto. No entanto, Yuriana pensou que havia um plano contra ele e percebeu que a sua segunda seita irmã poderia ter sido responsável para o enredo, dado que a morte de Dakar tornaria herdeiro direto do trono. Assim, quando a sua irmã sugeriu que revelassem a notícia da sua sobrevivência a todos, Yuriana disse-lhe para manter isso em segredo, percebendo que ela poderia formar uma aliança com o clã dos elfos entretanto, podendo mesmo tornar-se a rainha antes que o seu irmão se aperceba. No interior da floresta, enquanto a ARC e Ari continuavam as suas viagens, a ARC recordou que Xiaomi lhes tinha dito que os elfos capturados estavam a ser mantidos no santuário Império Revlon, mas percebeu que Ari estava preocupada desde que ouviu o nome. Ele perguntou-se quão perigosa seria a cidade, mas pensaram que conseguiriam definitivamente encontrar os elfos. Poucos dias depois, ao chegarem a um deserto, repararam num bando de wyverns a patrulhar os céus. Mas enquanto a ARC estava entusiasmado por vê-los pela primeira vez, Ari disse-lhe que ela, sussurrando falta, estava com medo de voar. Isto significava que não poderiam comunicar com Danka até que estavam fora do deserto. Mas como a ARC pensou que poderia ser o herói que salvaria o dia, decidiu saltar das montanhas, plantando os pés no chão, preocupado que o idiota fizesse algo estúpido. Ari tentou perguntar-lhe o que pretendia fazer, mas a ARC preparou um feitiço de relâmpago que obrigou as nuvens a ficarem escuras. Assim, quando ativou o amortecedor de raios, eletrocutando todos os wyverns, Ari e Ponte foram atingidos pelos raios. Por fim, os wyverns voaram para longe, mas quando a ARC se teletransportou para o cimo das montanhas, percebeu que Ari e os animais estavam torrado. Ao mesmo tempo, um tipo observava-os de um precipício e sabia que a ARC era o idiota mais inútil, nojento e sem cérebro que ele já tinha visto. Mais tarde, nesse dia, enquanto estavam por dentro, Ari revelou que as suas orelhas ainda formigavam por causa do ataque, mas quando a ARC pediu desculpa por erro seu, Ari decidiu abrir o seu mapa, ao revelar o caminho mais curto para a capital. Dizendo que precisavam de atravessar o rio Xbit, a ARC percebeu que quase não havia pormenores sobre a cidade fronteiriça. Nesse momento, percebeu que Ari estava novamente preocupada, pelo que se perguntou se ela não estava disposto a viajar para o Império. Ari disse-lhe que capturar duendes era legal lá, e admitiu que seria perigoso até para ela.
mesmo estando numa cidade mais próxima da fronteira. Poderia ser perigoso, então, como ela admitiu que isso deixava nervosa, o rapaz anterior apareceu antes. Eles revelou que viu a incrível magia de ARC no deserto e disse-lhes que o seu nome era Carsey, mas Ari cobriu-o com um pote. Ao descobrir que ele era um duende, perguntou-se se ele perdeu a cabeça por revelar os ouvidos no meio de uma cidade humana. Mas o estalajadeiro começou perguntando a Carsey se queria o seu pedido habitual. Quando ele lhe disse que sim, os seus amigos humanos perguntaram ele para se juntar a eles à mesa, mas Ari perguntou-se o que estava a acontecer. Ele disse-lhe para ela pegar as suas mãos nojentas longe do casaco dele. Depois de lhe bater com mais força do que uma bola de voleibol, Carsey começou a explicar que vivia nesta cidade há 10 anos, mas quando Ari se questionou como era possível, disse-lhe que poderiam ter um mundo onde humanos e elfos coexistissem. No entanto, Ari achou que era impossível e tentou lembrá-lo de todas as coisas más que os humanos lhe fizeram. Mas Carsey decidiu perguntar-lhe porque estava a viajar com um humano e até com um espírito raro. Criatura que conseguiu silenciá-la. Mas como ela disse que a ARC era um caso especial, a ARC perguntou a Carsey o que ele queria deles. Pronto para começar a trabalhar, Carsey começou a explicar que tinha feito vivendo a estudar a biologia dos monstros, mas disse que teve problemas com novos espécimes. Não querendo fazer as suas tarefas, Ari disse que tinham assuntos urgentes para tratar. Mas Carsey ofereceu-se para lhes dar o mapa do Império como pagamento. Ele sabia que eles precisavam disso para os seus viagens, e até se ofereceu para levar uma cópia do seu livro de estudos sobre monstros como bónus. A ideia de ganhar todo este conhecimento deixou a ARC entusiasmado e, quando começou a dizer isto Ari aceitou finalmente o emprego. Carsey disse-lhes que partiriam de manhã e decidiu ir embora. Mas Ari continuava preocupado por estar a viver com humanos. À noite, a ARC decidiu pagar à estalajadeira 5 moedas de ouro pelo seu alojamento, dizendo-lhe para ficar com o troco em troca por poder levar a sua comida para o quarto. Mas o estalajadeiro decidiu dar ela um barril de sumo de uva PG como presente. Depois de chegar ao interior do quarto, Ari continuou a perguntar-se como elfos e humanos podiam coexistir. Mas quando a ARC lhe disse que os seus ossos se sentiam melhor quando a sua boca estava aberto para beber algo em vez de conversar, Ari pediu para beber um pouco do seu sumo. Arco pensado. Não se conseguia controlar, mas Ari disse-lhe que ela não era uma criança. Imediatamente ela engoliu em seco o sumo e as orelhas começaram a formigar, mas a ARC pensou que ela tinha bebido como uma campeã, enquanto Ari decidiu para beber outro copo do líquido de arcebispo. Os seus ouvidos começaram a formigar novamente, mas quando a ARC pegou num copo por conta própria, começou a afundar-se numa piscina de doçura naquele momento. As suas palavras fizeram a ARC gozar e ela pediu para sentir o osso mais comprido do corpo dele. Mas enquanto ele se perguntava por que é que o seu fémur era especial, a ARC tentou dizer-lhe para ir para a cama, mas ela ligou. Era um idiota e queria fazer-lhe um broche no osso. Em pouco tempo, o estalajadeiro começou sentindo os ecos do intenso desenvolvimento do enredo, e até toda a cidade tremia de como Ari batia com força os ossos de ARC contra o chão. Na manhã seguinte, quando acordou, Ari tentou lembrar-se do que tinha acontecido na noite anterior, mas quando viu o esqueleto nojento de ARC, ela estava prestes a explodi-lo com mais força do que tinha explodido na noite anterior. Algumas horas depois, quando chegaram lá fora, viram Carsey à espera e este pediu-lhes que se juntassem a ele na carroça da frente, enquanto o seu amigo feio seguia atrás. Enquanto atravessavam o deserto, a ARC apercebeu-se que Ari estava doente de ressaca e o movimento da carroça piorava. O cheiro repugnante o carrinho estava a fazê-la querer vomitar. Quando a ARC se perguntou o que estaria lá dentro, Carsey disse-lhe que eram carcaças de duendes e disseram que as usariam como isco para o verme da areia. Como feio
Deu um pouco de chá à ARC para a ressaca de Ari, o seu sorriso nojento assustou-a. Mas Carsey disse-lhe que Evans não era tão terrível como parecia. Nesse momento, a ARC decidiu dar-lhe um pouco do chá. E enquanto bebia, achou que era bom. Ao mesmo tempo, a ARC exigiu saber sobre o verme da areia. Então, como Carsey revelou que tinha 5 metros de comprimento, disse que vivia debaixo da terra. Mas procurava sempre cadáveres à noite. Felizmente, era vulnerável a incêndios. Mas Carsey disse-lhes para evitarem usar qualquer um e revelou que eram geralmente atraídos por um bando de serpentes. A ARC pensou que o verme da areia devia estar por perto enquanto estavam no deserto. Mas Carsey disse que queria estudá-lo para evitar futuras baixas. Só então, Ari percebeu-se que o feio Evans tinha desaparecido juntamente com a carroça, mas quando tentou avisar Carsey, um enorme verme surgiu do chão. Era o verme da areia que vinham capturar. Mas a ARC percebeu que era 5 vezes maior do que Carsey relatou, pelo que Ari percebeu que Evans estava. Perigo, ela começou a correr em direção ao verme e, ao lançar um feitiço de fogo, atingiu com chamas. No entanto, o verme saiu ileso, mas quando Ari se perguntou por que ele não estava fraco contra o fogo, quase devorou. Felizmente, a ARC segurou o verme com uma única mão e, quando lhe disse para chegar a um lugar seguro, ela escondeu-se com os homens. Com toda a área limpa, o ARC levantou tudo do chão e o poder atingiu com força, fazendo com que o anel amaldiçoado se dispersasse. A sua força impressionante deixou os outros maravilhados, mas a ARC perguntou-se se eles queriam mais, por isso, depois de regressarem à cidade, Carsey deu-lhes o mapa e o livro e, enquanto agradecia a ajuda, a ARC reparou que Ari estava excepcionalmente silencioso. Quando Ari decidiu perguntar a Carsey por que é que ele vivia entre os humanos, ele disse-lhe que amava-os e admitiu que originalmente os odiava enquanto esteve na aldeia dos elfos, mas disse que teve uma impressão diferente quando se mudou. Ele pensou que os humanos e os elfos acabariam por começar vivendo juntos e revelou que até o Sr. de Lambert tinha tomado uma elfa como sua noiva. Mas a notícia fez Ari gritar. Quando se perguntou se era um casamento forçado, Carsey disse-lhe que o senhor salvou a elfa de ser vendida como escrava e acabou por casar com ela. Assim, desde então, o reino começou a discutir como poderiam melhorar as relações entre os humanos e elfos. Poucos minutos depois, a ARC e Ari começaram a sair da cidade e Ari perguntou-se se poderia ser possivelmente um futuro para os elfos e humanos. Entretanto, no Império, um homem enfrentou um sujeito feio por raptar pessoas da cidade, mas como canalha lhe disse que apenas raptava escravos. Para alimentar os seus animais de estimação, continuou a acariciar 2 mulheres. Ele pensava que estava a fazer o trabalho para o qual foi contratado pelo imperador. Então, quando o homem percebeu que não tinha esperança, decidiu perguntar sobre os seus planos. Ataque. Querendo impressioná-lo, Fumba levou-o até um poço e, enquanto empurrava uma das raparigas para dentro, o outro gritou de horror. Até o homem ficou abalado com a visão, mas como Fumba se orgulhava da sua animais, esperava que mastigassem lentamente. Entretanto, a ARC e Ari chegaram à fronteira cidade de Kazek e a ARC supôs que isso significava que tinham entrado no Império Sagrado de Revlon. Eles ouviram que elfos sequestrados foram trazidos para esta cidade, pelo que, enquanto observavam os soldados a patrulhar, Ari reparou que toda a cidade estava bem fechada. A ARC pensou que a sua presença seria fácil chamar a atenção e dificultar a busca, pelo que Ari concordou que precisavam de ir devagar e abordagem constante. Ela sugeriu que se separassem para um encontro aqui antes do pôr do sol. Durante todo aquele dia, percorreram a cidade, fazendo perguntas sobre os duendes. Mas quando anoiteceu, a ARC comprou comida para Panta. Enquanto a raposa comia, a ARC decidiu rever o que conseguiu aprender com a sua investigação, porque no início do dia, ele
soube que se ouviam gritos terríveis de uma fortaleza no lado leste. E que os monstros estavam a aparecer nas bordas do território do Império. Além disso, pessoas estavam a desaparecer na cidade, mas enquanto a ARC estava desapontado por não ter feito nada progresso. Na sua investigação dos elfos raptados, percebeu que seria mais difícil do que pensava. Nesse momento, lembrou-se que estava na hora de se encontrar com Ari, mas quando ouviu um grito, uma rapariga estava enfiados em barris. Dentro do beco, 3 perdedores estavam diante dela e como um deles. Stein disse-lhe que tinham cotas que precisavam de atingir, ela tentou dizer-lhes para recuarem. No entanto, outro marginal tentou puxá-la na mesma, dizendo que estavam a levar para onde todos os seus amigos eram, mas a rapariga percebeu que eram os raptores em série. Nesse momento, a ARC puxou o braço para trás e enquanto lhe dizia para ser um cavalheiro e lavar sempre mão suja.